aí galera, aqui é o Bora Cartoon, trazendo pra vocês todos os spoilers que tivemos ontem no Miraculous Day, um evento que acontece todo dia 8 de agosto há uns anos, e foi transmitido ontem, deu muito o que falar, mesmo que a quinta temporada ainda esteja em ato indefinido. Então se inscreve no canal que estamos quase chegando a 800 mil inscritos e já deixa o like que isso ajuda muito. O primeiro spoiler que nós já esperávamos há umas 2 semanas foi porque o Gloob chegou a 1 milhão de seguidores no TikTok e nós teríamos isso garantido de presente. Eles avisaram que haveria 3 spoilers bombásticos da quinta temporada de episódios que ainda não saíram, espalhados pelo cenário do Miraculous Day que teve ontem. Contudo, não confirmaram nem desmentiram nada. Ficou a gosto dos fãs teorizar o que do cenário é spoiler ou não. Fora que hoje eles meio que confirmaram que não botaram só 3 spoilers no fundo, e sim mais do que isso. E eu assisti a live toda no YouTube e eu fiquei o tempo todo olhando o cenário e pensando o que daí pode ser spoiler, meu Deus. E como não tem nada confirmado nem desconfirmado, eu tenho minhas teorias do que pode ter sido spoiler ou não. A primeira coisa que eu notei foi o botão de voto em Bourgeois que a dubladora da Sabrina estava usando, porque as eleições de prefeito de Paris foram na primeira temporada e vai demorar muito ainda para que o André Bourgeois tenha que ser reeleito. Então, talvez a Chloe vá se candidatar a alguma coisa em algum episódio, e nisso vai precisar da votação das pessoas, e poderia ser da votação de presidente de turma que ela perdeu para Marinette no ano passado, porque sim, já passou pelo menos um ano, e pode ser no próximo ano letivo que vai ter que fazer a votação toda de novo. O segundo e o mais observado pelos fãs é o abajur lá atrás dos dubladores que apresentam, né? A Jéssica, o Eric, o Fabrício e a Helena, que é algo bem simples, mas que pode ser o talismã que a Ladybug ou talvez o Mr. Bug irá invocar em algum dos novos episódios. Um talismã nunca invocado antes, tá? Que não é repetido e que não dá pra teorizar nada sobre isso, porque Ladybug sempre usa as coisas de uma forma totalmente não convencional. Outra coisa que eu acho que pode ter sido um spoiler da temporada é a logo do Miraculous do gato que fica atrás de Fabrício o tempo todo, porque ela não tá como deveria ser. A logo do Miraculous do gato tem um fundo preto e uma pata de gato sem unhas esverdeada, só que a do cenário do Miraculous Day, o fundo da logo estava verde e a pata preta, toda pontuda e afiada, como se realmente tivesse unhas agora. Coisa que não mudou na logo da Ladybug do lado da Jéssica, que mal mostraram pelo jogo de câmeras da live. As logos ou os símbolos dos Miraculous não mudam, eles permanecem iguais para todos. O único que a gente já viu mudar foi a logo do Miraculous do Coelho por causa da própria série. Os produtores quiseram mudar, só que isso pode ser um spoiler de uma pessoa diferente usando o Miraculous do gato, que seria um spoiler mais subjetivo do que o abajur. E pelos spoilers da Tifo, sabemos que isso vai acontecer quando o Tika escolher a Alia no especial da escolha dos Kwamis e Plague escolher sabe-se lá quem. Nino, Lucas, Zoe, Sabrina, vai saber. Mas também tem a possibilidade de que esse símbolo diferente poderia significar a evolução de poderes do Cat Noir que a gente tanto aguarda. A evolução de poderes da Ladybug não muda a sua logo, mas seria um spoiler subjetivo. Estaria diferente porque o Cat Noir vai ficar diferente. Estranhamente, o Nino, a Sabrina e a Chloe foram muito mencionados no Miraculous Day. Falaram deles o tempo todo, os dubladores estavam lá, e dos outros personagens eles nem tocaram o nome. Então talvez isso signifique que eles vão ser importantes, ou pelo menos aclimatizados na quinta temporada. Outra coisa peculiar do cenário foram as almofadas de Fabrício e da Jéssica. Ele que dubla o Cat Noir tinha uma almofada amarela com a logo, certa por sinal, do Miraculous do gato, mas também a do Miraculous do pavão. Coisa que faz sentido, porque ele também dubla o Félix, que é o portador atual do pavão. Mas a da Jéssica, dubladora da Ladybug e da Marinette, tem uma almofada vermelha com a logo da Joaninha e do pavão também. Os caras da produção do Miraculous Day criaram 2 estampas diferentes para as almofadas deles. Isso poderia significar tanto que o Miraculous do Pavão vai ter destaque nessa temporada, coisa que nós já sabemos, mas também que o Fabrício, além de dublar o Félix, e Félix quando está transformado em alguma coisa, ele até mencionou que é difícil fazer um episódio que tenha Adrien, Cat Noir, Félix e Félix com alguma transformação, ele não mencionou se era o cachorro ou o pavão. Quando enfim usar o pavão, Félix pode criar um Scent monstro referente a Ladybug, coisa que a Jéssica dublaria, quem sabe uma segunda Scent Bug ou uma versão melhorada e mais maligna dela. E por último, já que a gente não sabe nem mais a quantidade de spoilers que tinha nesse cenário e algumas coisas que eu tô falando podem ser asneira porque nada foi confirmado, tem o dado que eles decidiram se viria coisas boas ou ruins, um dado com talismã e cataclisma. Esse dado, como qualquer outro dado normal, tinha 6 lados, 3 com brincos e 3 com anéis. E quem sabe esse dado não pudesse ser um spoiler do poder supremo, de que alguém de fato vai usar esses 2 Miraculous ao mesmo tempo para usar o desejo de alterar a realidade no final da temporada. Só vamos saber ao longo do tempo, e essas são minhas teorias dos spoilers que podem estar no fundo do Miraculous Day. Já nos spoilers confirmados que soltaram, vamos começar com o Alerta Miraculous que teve no meio da live com mais uma imagem da quinta temporada. A imagem de uma pessoa prestes a tomar os brincos da Ladybug, coisa que acontece basicamente uma vez por temporada.
Pelas mãos, podemos ter certeza que não é o monarca em pessoa, porque ele teria que estar com os anéis e suas luvas são mais escuras. E julgando o tom meio rosadinho da imagem, a CPI dos fãs já descobriu que é a imagem do episódio 4, Júbilo, onde o Coruja Negra vai voltar com o poder do Miraculous do Porco, atirando o presente com sua arma, e quando acertar a Ladybug, vai chegar perto de tomar os seus brincos. E confirmamos isso com a mão do Coruja Rosada no teaser de Miraculous que saiu na França, que bate com a dessa nova imagem. Os spoilers do clube são bons, só que eles programam o que vão soltar sem contar com o que vaza ou sai internacionalmente. Aí quando eles lançam isso e a gente junta com o que já saiu ao redor do mundo, fica bem fácil chegar a esse tipo de conclusão. De penúltimo, na roleta dos Kwames que tinha lá atrás, tiveram 4 frases que algum personagem vai dizer durante a 5ª temporada. E os dubladores tinham que ler essas frases com a voz do Kwame ou tentando imitar eles. As frases não vão ser ditas pelos Kwames, ok? São de personagens aleatórios. A primeira, ao som do Long, foi: os seus segredos são meus e em breve seus Miraculous também. Uma típica frase que podia ser dita pelo Monark, por Gabriel Agreste ou algum vilão, como o Coruja Negra que vai descobrir alguns segredos profundos dos desejos de Cat Noir e Ladybug. A segunda frase, ao som do Noru, foi: seu coração foi ferido, você nunca mais vai poder usar o poder da segunda chance de novo. Essa foi bem peculiar, porque ela podia sim ser dita pelo Saz, mas eu não entendo o contexto em que ela seria dita. Até pessoas com intuição merda como o Adrian podem usar a segunda chance como quiser, mais de 25 mil vezes se topar, mas ter o coração ferido impediria isso? Será que o Saz podia estar falando isso pro Luke, agora que ele descobriu as verdadeiras identidades da Ladybug e do Cat Noir? Ou seria uma frase do Akumatizado que vai brincar com o poder da segunda chance no episódio Intuição? Anyway, a terceira frase na voz da Duzu é: talvez seja a hora de você parar de correr atrás dos Miraculous. Algo que pode ser dito pela Natalie novamente, pelo Noru ou talvez pela Tomoe Tsurugi quando vê o quão esquizo das ideias é o Gabriel. E por fim, na voz do Saz: você correu um grande risco e teve um resultado desastroso. Isso é bem genérico, poderia ser de qualquer pessoa dizendo isso ao Monark, a Alia falando isso pra Marinette, o Cat Noir pra Ladybug e etc. Eu acho que vai ser mesmo referente aos acontecimentos do final da 4ª temporada causados pelo risco. E por último, mas na verdade a mais importante, veio no quadro Fanfato ou Fanfic, que eles viram 3 cenas, 2 inventadas e uma real que vai acontecer na 5ª temporada, coisa que eles anunciaram no final da live qual era a verdadeira, só que você conhecendo bem a série dava pra deduzir qual era. A primeira cena falava de uma acumatização do Roger Cop, que Marinette puxava Sabrina, encorajava ela a ajudar novamente e lhe entregava o Miraculous do Tigre. Talvez na 4ª temporada isso pudesse ser real, só que na 5ª, gente, a Ladybug não tem mais Miraculous nenhum, o Monark deve ter destruído as joias originais para fazer aqueles anéis, e a Sabrina não tem destaque nenhum, a coitada, logo tinha que ser falso. A terceira falava de um momento Adrianette, que haveria um beijo, mas também com o Chloe espionando eles, explodindo quando vê o beijo e diz que ela estava com o Miraculous da abelha. Se não tivesse a presilha da abelha nesse meio, até podia ser uma cena real, mas né? Não. Se fosse a Chloe com o poder de ferroada da abelha e tal, aí podia. Então só sobra a segunda cena, que é a real e realmente vamos ter na 5ª temporada. A Alia estava de pijama no quarto da Marinette segurando uma bandeja até Monark chegar lá do nada, afirmando que nessa hora tem um momento de surpresa e tensão entre Monark, Marinette e Alia, que estão no quarto, e logo em seguida puxa o celular para filmar ao vivo o Monark no quarto dela e dizer que agora Ladybug sabe onde ele está, o que o deixa espantado também. A maioria achava que essa cena seria falsa, porque né, o Monark chegar no quarto da Marinette. Inclusive, a Jessica afirmou que esse roteiro é de uma cena que ainda não tem tradução oficial, porque a Zeg liberou, mas ainda não está pronta, então uma coisa ou outra pode mudar disso. E eu acho que teve uma incoerência deles na hora da tradução, porque a Alia se surpreende quando o Monark entra, porque ela estava falando com ele como se fosse a Marinette entrando no quarto, porque a Alia estava esperando por ela. Só que na cena depois descreve que tá Alia, Marinette e Monark no quarto. Então eu acho que nessa cena seria só Monark e Alia, não a Marinette estaria nesse meio. Provavelmente isso por ser um episódio que ainda não terminou de ser produzido, o que já exclui vários outros como Júbilo, Determinação e Paixão, que já foram todos animados e provavelmente até dublados. Gente, a maior chance é que esse episódio seja outro What If, ou traduzido E Se, um episódio que nem Cat Blanc e efêmero. Episódios que mostram a realidade se tal coisa acontecesse, mas que no final é apagada e não muda os eventos da história.
Porque ele chegar na casa da Marinette é um bagulho meio punk. Tudo bem que ele ainda não sabe a identidade dela. E isso poderia ter acontecido de várias formas. Gabriel podia voltar a focar na Alia, como fez na 4ª temporada, desde que soube que ela era mais do que uma portadora temporária, e isso podia levá-lo até a Ladybug, seguindo ela até a casa da Marinette. Podia haver o que os fãs tanto comentam, Monarch obrigar os clones a dizerem onde Marinette mora, porque pode sair até bolhas em falar o nome da guardiã, porque tem que ser segredo. Mas a localização da sua casa não. Ou começar a espionar onde sempre a Ladybug se destransforma, perto da padaria do Pencheng e onde Alia sempre fica por lá. São muitas possibilidades. E se for para ser um episódio What If que ainda não está pronto, e se esse episódio for Destruição, o episódio próximo à multiplicação que a gente está esperando? Porque esse acontecimento combina demais com o título dele. E numa linha do tempo que vai ser apagada ou ignorada, Cat Noir podia usar o cataclismo numa pessoa como a gente sabe que ele vai fazer, sem deixar estragos permanentes, e faria muito sentido. Se o What If não for o episódio Destruição, pode ser o episódio Reunião, que é o 8, e também tem meio que essa combinação de eventos. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado do Miraculous Day e os spoilers dele melhor explicados aqui, que talvez role depois uma teoria sobre algum deles quando tivermos mais informações sobre essas coisas. Deixa o seu like, compartilha o vídeo com os Miraculous, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E aqui tem o último vídeo que deve ser da Ode Steven. Comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.